Bom dia a todos, renovado prazer encontrá-los. Estamos aqui hoje iniciando o nosso contato da semana. Bom dia, Gabriela. Desculpem, boa tarde, Gabriela. Tudo bem? De qualquer sorte, pessoal, eu gostaria de informar que o material relativo à nossa próxima aula... Bom dia, prof. Todo Quer mundo... dizer, boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Também diz a mesma coisa. Gabriela, na verdade, assim, eu gostaria, se você puder comunicar aos colegas, que a nossa prova já está no Moodle, pronta para ser elaborada até sexta-feira. Então, nós vamos... Eu olhei agora. Nós vamos... E você vê que antes, ainda um pouco, tem uma espécie de revisão, né? É isso que eu fiquei na dúvida. Que nós vamos fazer juntos hoje, tá? Até para eventuais dúvidas que venham ser levantadas, a gente possa esclarecê-las, né, à medida do possível. Tá bom. Eu, na verdade, peguei aqui questões um pouco mais polêmicas em termos de contexto, porque elas são, na verdade, questões que são típicas de contratos, típicas de concursos públicos e até da prova da OAB, mas que espelham uma realidade bem específica. Veja aqui, a questão número 1. Um contrato de financiamento entre uma empresa brasileira e um banco comercial holandês com filial em Londres acaba de ser assinado pelos representantes das partes em Londres. Como garantia, a empresa brasileira deu em hipoteca 2 imóveis situados no Brasil. O contrato nada dispôs sobre a lei aplicável ao contrato, limitando-se a indicar Londres como foro competente para resolver eventuais litígios, caso em que, na forma da lei de introdução, a lei aplicável será. Então, vocês vejam que é um aparente emaranhado de relações interconectadas, né? E nós poderíamos, então, para efeitos de uma melhor exegese dessas questões, estabelecer, então, a releitura deste texto e a compreensão do que ele trata. Veja assim, um contrato de financiamento. Em primeiro lugar, matéria obrigacional entre uma empresa brasileira e um banco comercial holandês que tem filiais em Londres. Aqui são as partes, uma empresa brasileira, um banco holandês, mas que também tem sede em Londres, ok? Foi assinado pelos representantes das partes em Londres, né? Ou seja, estou fazendo uma referência a onde foi constituída a obrigação, certo? Como garantia, a empresa brasileira deu em hipoteca 2 imóveis situados no Brasil. Na verdade, essa questão colocada em relação à hipoteca me parece que foi colocada apenas para confundir, propositadamente, porque nós verificamos que no resto da leitura não se comenta acerca de um conflito envolvendo os imóveis hipotecados, certo? Então, se diz assim, e esse contrato nada dispõe sobre a lei aplicável e indica Londres como foro competente para resolver eventuais litígios. Vejam, eventuais litígios, não é nada em relação à hipoteca propriamente dita. Caso em que, na forma da lei de introdução, portanto, nós estamos assegurando a ideia de que se trata de disposição da lei de introdução. Qual a lei que será aplicada? Vamos ver as questões, pessoal. A lei de Londres, face à cláusula de eleição do foro, pessoal, Gabriela especificamente, a lei de eleição do foro não envolve necessariamente a lei de eleição da lei, né? A regra de eleição da lei a ser aplicada. Uma é de natureza processual, a jurisdição do juiz, que seria, então, do juiz londrino, mas isso não significa que não possa ser
aplicada uma outra lei envolvendo as partes. Não há nenhuma relação entre eleição do foro e eleição de lei, tá? Primeira questão. Segunda, a Lei de Londres, por ser o local em que o contrato foi concluído. Essa me parece, salvo o melhor juízo, ser a mais adaptável. Isso está estabelecido aonde? Te lembra, Gabriel? Qual é o... Esse é o CPC, que é o local do imóvel. CPC e a Lei de Introdução. Lei de Introdução também. Eu sei de... que é onde está o imóvel. O local da situação do imóvel. Mas eu também não tenho certeza se a questão envolve a locação do imóvel, alguma coisa mais. Deixa eu pegar aqui um minutinho. Só para que vocês tenham absoluta certeza. E quando se trata de obrigações, 19, artigo 8º, então deve ser aqui. Artigo 8º. O artigo 8º diz que a natureza de qualificação de bens e regular as relações a eles concernentes. Na verdade, não é propriamente vinculada à questão. A questão, volto a frisar, ela trata de direito das obrigações. Não é isso? Porque é um contrato, ok? Então, o artigo 9º vai dizer, para qualificar e reger as obrigações, veja no caput, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Onde é que se constituiu essa obrigação? Em Londres, não é isso? Em Londres. Ou seja, a filial do Banco Comercial Holandês. Ou seja, foi um contrato firmado entre presentes, certo? Na cidade de Londres, momento em que nasceu a obrigação. A letra C diz, na Holanda, ou a lei aplicável da Holanda, por ser sede do proponente. Quem é o proponente? Na verdade, é a Holanda, que o banco tem matriz na Holanda, mas ele tem filial em Londres. E na forma da nossa lei, a filial representa uma personalidade jurídica absolutamente autônoma em relação à origem, matriz do referido banco. Depois, a lei do Brasil, por ser o local onde se encontravam as garantias. Ora, pessoal, eu não posso intuir isto porque eu não tenho envolvimento de nenhum descumprimento de regra frente às garantias prestadas. E, finalmente, do Brasil, por ser o domicílio do devedor. O devedor que seria esta empresa brasileira. Mas esta regra, por ser domicílio do devedor, ela vai regular a questão relativa à jurisdição do juiz. E não a lei aplicável, certo? Em relação ao fato concreto. Por isto, eu estaria dando maior aplicabilidade para a resposta da letra B. Então, tu entendeste por que a letra B vai prevalecer. Porque é o local da constituição da obrigação. Prof, esse artigo que tu falou, o 9º, é CPC ou é a lei de introdução? Lei de introdução. Ah, lei de introdução. Quando se fala, duas coisas, olha. Em primeiro lugar, quando se fala em CPC, nós estamos falando de foro, juiz, quem é? Quando falamos de lei de introdução, certo? Nós estamos falando de lei aplicável. São duas questões diversas. Tudo bem. Vamos para a questão número 2. Pode ir perguntando livremente. Já temos aí a Cristina.
Temos a Raquel presente. Uma boa tarde para vocês e gostaria que vocês também já soubessem de antemão que esta análise que estamos fazendo está lá no seu Moodle, né? É uma espécie de simulado que nós estamos fazendo para a prova. Por outro lado, vocês vão encontrar, talvez no tópico acima, já a apresentação da prova de vocês, que deve ser terminada, deve ser entregue até sexta-feira no Moodle. Ok? Entendeu, Cristina? Raquel, tudo bem? Professor, o senhor está me vendo e me ouvindo? Estou te vendo, Cristina, que nivelado. Eu acho que eu estou na tela inteira, ou é impressão minha? Não. Eu, a Gabriela e você. Ah, tá. Pequenininha, né? É bem Não, pequeno. professor, eu não vi ainda a sua prova. Eu acho que o senhor acabou de postar, né? Eu postei agora. Tá, eu não consegui ver. No final da aula eu vou dar uma. Uhum. Depois de analisar essas questões, eu vou dar um tempo para vocês, já querendo ir Eu formalizando. gostaria, professor. Não, nós vamos Então, deixar. eu anotei umas dúvidas, não necessariamente da prova, mas da matéria dela. Porque Pois não. ficou bem de uma aula. Eu não assisti no dia, eu assisti depois da gravação. E aí eu fiquei com várias dúvidas, não consegui. E aí? Que é aquela aula sobre a cooperação internacional. Que acho que é Competência internacional. Cooperação. Estes são os fundamentos do processo civil internacional. Carta rogatória. E tu conseguiu entender, Gabriel? Não, eu entendi isso, mas é muito detalhe, tem que estar com detalhe. bastante calma, assim, por isso que eu digo, vocês já podem ir começando com tranquilidade, vocês têm a grande possibilidade de fazer com consulta, isso já é muito importante, né? Uhum. E vocês façam uma consulta adequada, por isso que não deixe para a última hora. Não, professor. Até não dá para deixar para a última hora, porque como o período para todas as provas ficou pequeno... Tudo junto. E eu estou fazendo 12 cadeiras, então hoje eu já estou com 3. Eu não posso deixar. A minha prova me parece que é bem mais simples do que essas questões que nós estamos analisando agora. De qualquer sorte, elas são 10 questões objetivas. Quer dizer que talvez seja um pouquinho mais fácil. Tem uma dissertativa ali na prova. Não é dissertativa, não. Ela é objetiva. Professor. Mas está dissertativa, parece mesmo. O que é? Boa tarde. Oi, Raquel. Raquel, como é que tá? Olá, professor, boa tarde. Boa tarde. Eu não consegui acompanhar suas aulas ao vivo do trabalho, mas hoje deu, tá? Que bom. Deixa eu te Acho que tu veio na hora certa, então. Tu veio na hora certa, que amanhã nós já temos a prova para fazer. Certo? Sim, eu estou acompanhando as aulas gravadas, tá? Tá bom. Eu só gostaria de te fazer uma pergunta. A questão número 10, ela é dissertativa, né? Isso, é dissertativa. A questão número 10, leia para mim, por favor. Então, disserte de forma sumária acerca do acórdão do STJ, de sua opção, carta rogatória, homologação de sentença estrangeira ou auxílio direto. É que eu não entendi essa questão, professor. Como que a gente... Não, mas para essa questão não... Ela entrou, prof. Entrou com uma 10ª. Entrou como 10ª? Isso. Esqueçam essa 10. Ai, obrigada. Que maravilha. Valeu, eu fiquei apavorada. Ela entrou mal aí, ela entrou mal. Tá? Ela entrou mal, eu não dei essa aula ainda, então ela entrou mal aí. Tá? Como o senhor colocou na última aula sobre rogatória, carta rogatória, eu imaginei que fosse o seguinte, que eu ia ter que buscar um julgado e nesse julgado eu fazer um resumo colocando... Mais ou menos eu achei que era isso. Eu achei a questão, assim, porque eu não li, eu só vi rapidamente e por acaso foi essa. Porque as outras que faltam elementos para vocês poderem responder essa questão. Aí eu pensei, como é que eu vou fazer isso? Aonde eu vou? Aí eu pensei, onde é que eu vou achar? Não. Ela saiu, porque eu não sei por que razão saiu essa questão junto, que ela é de uma outra prova, não era nem dessa. Tá? É bom que, assim, professor, assim, é bom que a gente já pode estudar juntos essa questão na aula, né? Isso, eu achei, porque não é uma questão difícil, mas é uma questão... nós vamos voltar a comentar esse assunto. Eu acho bem interessante. Para saber a questão, aliás, as próximas aulas já vão tratar disso.
sobre a jurisprudência do STJ em relação a esses assuntos. Tem, tá certo. E a posição mais adequada, tá? Vamos Professor? considerar essa questão número 10 como uma questão já acertada por todo mundo. Pronto. Professor, Tá? então fica de 1 a 9 as 1 a questões 9. que a gente resolver, tá bom? Não tem Obrigada. problema. Tá. Eu tenho outra dúvida sobre, só não é na matéria da escrita da prova, prof. Ali, eu não fiz ela ainda, tá? Mas eu passei o olho. Na 8, tem uma alternativa assim, ó. A C, o auxílio direto é o procedimento de jurisdição contenciosa que deve tramitar ao ST. Aí eu não sei se é ST, Superior Tribunal, tá falando que é o federal, é o Justiça, eu não sei se faltou, se sumiu uma letrinha. Não sei se ficou claro o que eu disse. Tipo, tá assim, tramitar ao ST, letras maiúsculas. Superior Tribunal? Eu vou botar no chat a questão. Superior Tribunal de Justiça? Eu acho que comeu a letrinha. Qual questão, colega? Pessoal, eu tô achando que eu acho que o que eu fiz foi o seguinte: pode ser utilizado para a cooperação internacional. Tá correto até aí. A Mas letra eu acho que eu deixo ao final da aula, não se preocupe ainda com a prova. Eu vou dar uma revisada, que eu acho que eu coloquei uma prova antiga, não a que eu fiz ontem, entendeu? Então, eu quero colocar de novo, então vocês, por enquanto, ainda não deem importância para essas questões, tá? Eu vou fazer de novo e até adiante eu já mando informar vocês o que foi feito. Professor, o senhor tem um celular que a gente possa entrar em contato com o senhor? O senhor poderia me dar, por gentileza? Pode anotar. Tá. Professor? 9993 53 13. Tem 9. Tá, ok. Professor, desculpa, eu estava angustiada assim, desculpa, eu estou até atropelando minhas colegas, mas aqui onde eu moro, professor, dá muita ventania, tem muita árvore e falta luz sempre. Então, os professores do semestre passado até entenderam que eu estava em plena aula e o troço saía. Sim, eu sei. E o que aconteceu? Eu estava fazendo uma prova, eu já estava no final da prova, faltou luz. Quando eu voltei, tinha dado como já uma tentativa. Colega? Teve professores que botaram só uma tentativa e eu posso perder. Por isso que eu pedi seu celular, qualquer coisa, eu tiro a foto e mando para o senhor, pode ser? Tá, sem problema. Tá. Sem problema. Pode falar. Pode ser pelo meu e-mail também, ricardo@cobolt. Não, é que, na verdade, a prova não é de tentativas, na verdade, né? É que eu não olhei a prova. Não, é isso que eu tô falando. Ela não é é de no tentativa. Moodle, ela é no Word, né? Gente, não, ela é objetiva. Eu não vi. Ela é objetiva. Tá? A gente bate no Word. Essas questões que entraram aí não são exatamente as que eu coloquei. Vou ver o que é. Não se preocupe. Entendi, beleza. Tá, eu vou avisar no... Vamos para... Isso. Não para espalhar essa gente. Eu vou botar depois embaixo o erro, a prova é essa, vou corrigir. Tá, obrigada. Aí vai valer todas, tá? Porque eu sei que eu não tinha colocado aqui. Vamos ver. Pelas regras, questão número 2. Pelas regras de direito internacional privado brasileiro, um contrato entre duas empresas brasileiras, olha aqui o elemento de conexão, né, o objeto, um contrato entre duas empresas brasileiras assinado em Nova York, com previsão de execução no Brasil, e cláusula de foro indicando São Paulo como foro exclusivo do contrato. É regido pela lei brasileira ou norte-americana. Vejam bem, um contrato, matéria obrigacional, nós estaríamos incidindo novamente no artigo 9º, não é isso? Em segundo lugar, assinado em Nova York, o local da constituição da obrigação, mas sendo executado no Brasil. 9º parágrafo 1º. Alguém tem a lei aí? Não. Só um pouquinho que caiu aqui, deixa eu pegar, já vou lembrar vocês. Professor. É a LIMB? Hein? Fala. Nossa, eu tinha mais uma dúvida em relação à prova. Fala.
É que eu já ia começar a fazê-la agora, mas o senhor falou para a gente Não, mas desconsiderar. termino aqui, eu já vou corrigir imediatamente, entendeu? Ah, tá, porque a gente tem 3 dias só, né? Até sexta-feira só. Tá bom. Bom, vamos ver aqui. Artigo 9º. É o 9º parágrafo 1º? Parágrafo 1º. Oitavo, 9º. 9º. Para qualificar e regir as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituir a obrigação. Certo? Parágrafo 1º. Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil, não é exatamente o que diz a questão, e dependendo de forma essencial, será esta observada. Depois tem admitido as peculiaridades da estrangeira quando os requisitos extrínsecos, que aqui não vem ao caso. Vejam que este contrato está sendo executado no Brasil. Até porque a cláusula de foro indicando São Paulo já está fazendo uma certa indução de que esta seja Isso. brasileira. É o que eu ia lhe perguntar, se um contrato que não foi necessariamente. fora... Necessariamente não precisa ser do Brasil. Mas aqui no caso, sim. Que São Paulo, como for exclusivo do contrato, que lei é essa, brasileira ou norte-americana? Obviamente brasileira. Brasileira. Aí diz mais, local de cumprimento da obrigação principal. B, ou seja, em outras palavras, local da execução da obrigação. Né? Tá. Letra B, brasileira, foro exclusivo do contrato. O foro do contrato não necessariamente tem a ver com a lei aplicável. É isso que eu queria saber. Eu posso, por exemplo, ter um juiz francês julgando em português, na língua portuguesa, certo? Eu posso ter um juiz brasileiro julgando pela língua francesa. Esta é uma disposição que está na lei de introdução e que vai exatamente configurar, né, a ideia de que uma coisa necessariamente não tem a ver com a outra. A não ser que, até porque durante muito tempo esta ideia de tentar fazer uma unificação entre lei aplicável e foro não granjeou nenhum resultado prático, certo? Sim. Então, assim, o foro fica excluído quanto à lei aplicável. Vamos ver a outra, brasileira. Nacionalidade comum das partes contratantes. Pessoal, nacionalidade, guardem bem isso, nacionalidade não é critério de conexão. No Brasil, a conexão se faz pelo domicílio. Toda vez que verem nacionalidade, podem riscar. Nós não temos esse sistema aqui. Quem utiliza muito do sistema da nacionalidade é a Europa, por exemplo. Aqui não. Até porque a nossa regra, ela, por outro lado, ainda impede que as partes ajustem aquela lei que eles melhor entenderem aplicável. Agora, letra D, norte-americana, lei norte-americana, local de assinatura do contrato. O contrato foi assinado em Nova York? Sim. Então, nós já poderíamos nos... Bom, será que não é esta? Mas veja, o norte-americano no que se refere à forma de mais formalidades. Quando eu tenho uma regra, isso que eu quero esclarecer a vocês, como do artigo 9º, em que a questão da letra D, onde foi assinado o contrato, certo? Ou onde se constituiu a obrigação, tá? É uma regra que pacifica a ideia de uma regra geral que, evidentemente, se exclui pelos parágrafos. E o parágrafo 1º diz exatamente que se a obrigação que foi ajustada se realizar no Brasil, será a lei brasileira aplicada. E isso é taxativo. Só se aplica, em outras palavras, só se aplica a lei estrangeira quanto à constituição da obrigação. Mas se houver execução da obrigação no Brasil, eu fui contratado por uma empresa alemã, vamos pegar um exemplo, para construir uma estrada de ferro no Brasil. A execução é no Brasil. E aqui estão todos os elementos indispensáveis para a tramitação desse feito, né?
Então, veja, a norte-americana não também tem nenhuma referência em relação à forma e demais formalidades. Então, a resposta correta é a lei brasileira, onde o local de cumprimento da obrigação principal, o local que vai construir a estrada. E aí, deu para entender? Então, eu excluo o foro exclusivo do... Então, eu não dou bola... Local de cumprimento da obrigação principal. Ah, não, sim, mas quando eu leio a questão, se tiver foro exclusivo, eu ignoro, né? Foro exclusivo do contrato não tem nada a ver com lei aplicável. Tá, então. Eventualmente pode haver, mas aí é coincidência, não que fosse uma dependa da outra. Entendeu? Era isso que eu queria saber, a Gabriela me ajuda. Questão número 3, essa meia grandinha. Na verdade, todas as hipóteses são uma historinha, né? Elas envolvem muitos estados no mesmo conflito, exatamente para objetivar que vocês busquem a solução mais adequada. E aqui diz assim, em janeiro de 2003, Martin e Clarice Green, ingleses, domiciliados no Rio de Janeiro, casam-se no Consulado Geral Britânico local. Repito, Martin e Clarice, janeiro de 2003, casaram, os dois são ingleses, casaram no Rio de Janeiro, no consulado inglês, obviamente. Sim. Ou seja, casaram na fórmula da sua lei nacional. Sim, casaram como se tivesse casado na Inglaterra. Exatamente. Em meados de 2010, decidem se divorciar. Muito bem. Considerando a ausência de um pacto antinupcial, vocês sabem o que é o pacto antinupcial? Sim. Aquele que admite que o regime de bens seja objeto de uma opção, ou separação total, ou comunhão universal. Provavelmente a comunhão ou separação não esqueça total. Que o regime de bens vigente no Brasil, o regime de bens do Brasil é a comunhão parcial de bens. Né? Bom, eles casaram sem pacto antinupcial. Clarice requer, então, ao juiz de família do Rio de Janeiro a metade dos bens adquiridos pelo casal desde a celebração do casamento, alegando o regime legal vigente do Brasil, que é a comunhão parcial de bens. Martin contesta a ação, argumentando que o casamento foi realizado no consulado e que, assim sendo, deverá ser aplicado o regime de bens em vigor no Reino Unido, na Inglaterra, que lhe é mais favorável, aliás, para ele. No caso, na forma da lei de introdução, assinale a alternativa correta. Vamos ver isso aqui bem claramente, pessoal. O que ela fez? Como ela não tem um pacto antinupcial, ela resolveu fixar dentro da sua regra, porque eu já posso antecipar a vocês que na Inglaterra não há constando no ato do casamento o regime de bens, não existe, certo? E eles podem ser livremente, esta é a regra lá, porque a regra é uma regra do costume internacional, porque lá é common law, já viram falar disso, né? Este regime é aquele que as partes, até durante o convívio, juntos, elegerem entre si. E aqui, no caso, ela entrou com uma ação no juízo do Rio de Janeiro pedindo a aplicação da lei do seu domicílio. O domicílio dela é no Rio de Janeiro. Então, aqui, contra a competência, está correto. Ok? E aí ela pede, então, que seja-lhe aplicado o regime de comunhão parcial de bens. O Martin vai contestar, dizendo que o casamento não foi realizado no Brasil, mas no consulado. E que, assim sendo, seria aplicável o regime de bens em vigor no Reino Unido. Aliás, que é muito discutível. Que lhe é mais favorável. No caso da lei de introdução, nós falamos da nossa lei, assinale a alternativa correta. Primeira, o juiz brasileiro não pode conhecer e julgar a ação, pois o casamento foi realizado diante de autoridade incompetente. O juiz que casou estes noivos
ele era uma autoridade incompetente? Não. Quem casou foi o cônsul. O cônsul tem competência, sim, para o casamento, certo? B. Clarice tem razão, pois o regime de bens é regulado pela lex domicilii. Isso é lei do domicílio, tá? Eles usam muitos termos em latim, mas é a lei do domicílio, lex domicilii, dos nubentes. Por evidência que, se nós formos analisar a questão do casamento, que está constante no artigo 7º, recordam-se disso? Da lei de introdução. Não me façam confusão entre lei de introdução com Código de Processo Civil. Vocês vão fazer uma marafunda aqui. Tá? Uma é o foro adequado e competente, a outra é só a lei aplicável. Tá? Então, veja que o artigo 7º diz em relação a regime de bens, especificamente, parágrafo 4º, o regime de bens legal ou convencional obedece à lei do país em que tiverem os nubentes domicílio. E a questão é pacífica, ambos estão residindo no Rio de Janeiro. Só seria outro local se eles, eventualmente, não tivessem no mesmo domicílio. Mas eles têm o mesmo domicílio. Então, ela pode pleitear este benefício para ela. Letra C. Martin tem razão, pois o regime de bens se regula pela lei do local da celebração do casamento. Quanto à celebração do casamento, nós vamos lá para o parágrafo 1º do artigo 7º, certo? E, na verdade, não se trata de assunto relativo ao regime de bens. Se trata de assunto relativo aos impedimentos, dirimentos e às formalidades da celebração, o que não é o caso da questão. E letra D. O regime de bens obedece à lei do domicílio dos cônjuges quanto aos bens móveis e à lex rei situ, a lei do local, quanto aos bens imóveis, se houver. Não tem absolutamente nada a ver os bens móveis ou bens imóveis em relação à deliberação que ela tomou. Então, a resposta correta, o que vocês acham? A B. A letra B de bola? B. B de bola. Ela tem razão, pois o regime de bens é regulado pelo domicílio dos nubentes. Bem claramente posicionado. Embora, professor, eu tenha respondido certo, mas eu tenho uma dúvida nisso. Claro, vamos lá. Porque no Brasil é feito pelo domicílio e lá fora não é. E como o casamento foi feito lá fora, sabe por que tem a não dúvida? seria por domicílio. Não, eu sei, seria nacionalidade, não é isso. Mas olha aqui, mas olha o que diz no fim da questão. No caso, na forma da lei de introdução brasileira, tá. A alternativa correta. Na forma da nossa lei, como é que seria? Seria domicílio. Domicílio. É por isso que eu sempre tenho que constar que eu estou falando da LINDP, né? Que é a lei de introdução. Tá? Cachorro. Tem um cachorro incomodando aqui. Que amor. Ele quer ficar comigo assistindo a aula, mas ele não para. O meu está se formando em direito, professor. Aqui. Bom, vamos lá. Como é que está, Raquel? Deu para entender, Raquel? Vamos lá. Questão 4. Uma sociedade empresária do ramo de comunicações, com sede no Brasil, celebrou um contrato internacional de prestação de serviços de informática com uma sociedade chilena, com sede eleita para a solução de controvérsias na cidade de Santiago. Olha de novo aqui, Cristina. À luz das normas da Lei de Introdução e o Código de Processo Civil, assinale a alternativa correta. Então, já faz essa remissão. Eles estão pedindo não o que aconteceu. Uma sociedade, em princípio, seria aquela que está estabelecida no artigo 11 da lei, né, com sede no Brasil, portanto, rege-se pela lei brasileira, mas ela celebrou um contrato de prestação de serviços com uma empresa chilena, certo? Com sede em Santiago do Chile. E a pergunta é esta, exatamente
A solução de controvérsias desta questão, vamos ver, então, as hipóteses. Letra A. No que se refere à regência das obrigações fixadas no contrato, aplica-se a lei chilena. Aplica-se a lei chilena. Artigo 9º, de novo, porque nós estamos falando de vários acordos, contratos aqui feitos com a regra do contrato obrigacional, né? Veja que diz o caput do artigo 9º. Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se a lei do país em que se constituírem. Certo? E aqui estou dizendo, para o caso de qualificar e regular, é exatamente o que está imposto na letra A, certo? Mas não corresponde à resposta da questão 4. B. Nos contratos internacionais, como no caso, a lei que rege a capacidade das partes pode ser diversa da que rege o contrato? Dois assuntos, eu tenho duas questões a colocar a vocês. Em contratos internacionais, feitos entre países, né, sujeitos de países diferentes, a lei que rege a capacidade, as partes são capazes ou incapazes? Ele pode ser diverso daquela regra que rege o contrato? Claro que sim, pessoal. Olha aqui, o artigo 7º, de novo o artigo 7º, certo? Vai falar no seu caput que a lei do país em que for domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Então, e evidentemente que quanto à regência das obrigações, nós vamos falar do artigo 9º. Mas, dependendo do assunto, pode ser uma coisa ou outra. Certo? E aqui, como não está dizendo o que é o conflito, só diz que houve uma controvérsia, né? Nós podemos dizer que, sim, caso a lei que rege a capacidade das partes pode, sim, ser diversa da que rege o contrato. No aspecto geral, né? Sem dúvida nenhuma. Letra C. Como a execução da obrigação se dará no Brasil, aplica-se obrigatoriamente a lei brasileira? Aqui ela já está intuindo coisas que não estão lá na hipótese. Mas ela não quer dizer com isso que esteja errada. Como a execução desta obrigação ocorrerá no Brasil, aplica-se obrigatoriamente a lei brasileira. Não obrigatoriamente, porque aplica-se a lei brasileira, certo? Somente em relação à forma essencial. Em relação aos requisitos extrínsecos do ato, certo? Ela poderá aplicar a lei estrangeira. O parágrafo 1º do artigo 9º. Não sei se vocês estão anotando isso. E letra D. A lei de introdução veda expressamente foro de eleição, resultando nula a cláusula fixada pelas partes nesse sentido. É nulo o foro de eleição ou é viável? Agora é CPC, né? Não, o foro de eleição é evidentemente viável e possível. O que não é possível é a eleição de lei aplicável, certo? Porque no Brasil nós não temos o princípio da autonomia da vontade. Então, aqui, basicamente, a resposta que melhor responde à hipótese é a letra B de bola, certo? Deu, Raquel? Deu, Gabriela? Essa é bem mais difícil. Mas, na verdade, tu vê que a questão B, ela que é a correta, diz assim, nos contratos internacionais, este é o assunto. A lei que rege a capacidade das partes, eles são capazes ou incapazes? Pode acontecer isso no contrato, não é isso? Pode ser diferente daquela que rege o contrato? Sim. Que o conflito contratual é uma coisa e o conflito sobre capacidade é outra coisa. Um está no artigo 7º, o outro está no artigo 9º. Então, essa é a resposta que é adequada para a questão 4. Pessoal, não se assustem muito que a prova de vocês é mais fácil do que isso. Tá? Que bom.
Eu já estou apavorada. Eu já estou olhando os detalhes e meu Deus. Vamos lá. Em junho de 2009, uma construtora brasileira assina na África do Sul um contrato de empreitada com uma empresa local, com o objetivo de duplicar uma rodovia que liga a cidade do Cabo à capital Pretória. As contratantes elegem o Foro de São Paulo para dirimirem suas controvérsias. Um ano após, ocorre o desentendimento entre as partes, sendo interposta uma ação de rescisão contratual. Um contrato que foi elaborado para ser executado na África do Sul, entre uma empresa sul-africana, certo? E uma construtora brasileira, certo? Vejam que escolheram o Foro de São Paulo para dirimirem controvérsias, e depois houve um desentendimento e eles entraram com uma ação para rescindir o contrato. Para rescindir o contrato. Neste caso concreto, letra A, o judiciário brasileiro não é competente para julgar a lide, eis que o foro adequado para questões contratuais é o local onde o contrato foi assinado? Pessoal, viram que aqui essa questão quer confundir vocês. Está envolvendo a questão da lei de introdução com a questão envolvendo, né, o Código de Processo. O judiciário é competente ou não? Qual é o caso que o judiciário tem exclusiva competência? Recordam-se ainda? Eu disse que é um caso que vocês não podem esquecer. Tratando-se de imóveis situados no Brasil. É a única competência exclusiva. Tudo que se disser ao contrário, dizendo que o judiciário de tal ou qual país, tá, não poderia julgar porque o adequado ao local onde foi assinado o contrato, não. Só uma hipótese, exclusivamente uma hipótese. Ou seja, o foro competente foi eleito pelas partes e, havendo um desentendimento determinando a rescisão contratual, certo? Por evidência que as questões contratuais teriam que ser estabelecidas aonde? Aonde? Eu vou ler e vamos continuando o raciocínio, tá? O judiciário brasileiro poderá conhecer e julgar a ação, certo ou errado? Acabei de falar para vocês. O judiciário brasileiro pode conhecer e julgar essa ação? Evidentemente que sim, não é... Professor, pode. Só que tem um detalhe aqui. Na África do Sul é que foi assinado, né? Quer dizer, que foi feita a execução. Então, seria lá. Execução na África do Sul. Isso, só que como, embora o foro de São Paulo não tenha o valor do contrato, isso, mas como o objeto trata-se daqui, e essa rescisão trata-se daqui, eu acredito que é pela nossa lei. É pela nossa lei ou pela lei da África do Sul? Eu acho que é pela nossa lei, embora observando... O juiz é brasileiro. Ah, não, então é da África do Sul. O juiz é brasileiro. O judiciário brasileiro poderá conhecer... África do Sul. África do Sul. É, porque o foro eleito foi São Paulo. Tá? Mas é só o foro. É só o foro. Sim. A execução foi na África do Sul, né? A execução foi na África do Sul. Então, é assim, ó, o juiz competente é brasileiro, que foi eleito, e a lei aplicável é a do local da execução da obrigação. Certo? É isso que todo mundo, em geral, em concurso de matéria de internacional privado, erra. Confunde as duas coisas. Veja assim, são cinco artigos numa e 5 artigos na outra. Então, evidentemente, tem em suas mãos sempre o artigo 7º ao 11º da Lei de Introdução. Eles vão responder a maioria das perguntas. Olha a letra B. O judiciário brasileiro poderá conhecer e julgar a ação. Ok. Mas deverá fundar sua decisão na legislação sul-africana, local em que foi assinado. Na verdade, não é porque foi assinado, lá na África do Sul foi assinado, foi? Deixa eu ver aqui. Foi assinado na África do Sul. Foi assinado e onde se executou as duas coisas. Tá? As duas coisas.
Letra C, o judiciário brasileiro poderá conhecer e julgar a ação, ok, mas deverá basear sua decisão na lei brasileira, é isso que o juiz nacional não é obrigado a aplicar leis estrangeiras? Ele é Não, assim não obrigado, é. sim. Ele é obrigado, sim. Letra D, o judiciário brasileiro poderá conhecer e julgar a ação, mas deverá se fundar na lei brasileira, pois em litígios envolvendo brasileiros aplica-se a lex fori, que é a lei do país. Também não, também não. Não. Então, a É a questão letra B. correta é a letra B de bom. Bem, tá bom o raciocínio, Cristina? Está indo. Tá indo, viu? É só uma questão de treino, né? Questão 6. Isso foi de um concurso. Jogador de futebol de um importante time espanhol e titular da seleção brasileira é filmado por um celular em uma casa noturna na Espanha. E, ó, outro cachorro. É o meu. Na casa noturna na Espanha, em avançado estado de embriaguez. Vou fingir que é o Ronaldinho, é isso que eles querem dizer. O vício é veiculado nas redes sociais, tendo grande repercussão no Brasil. Temendo ser cortado da seleção brasileira, o jogador aciona no Brasil um portal de vídeos com sede na Califórnia, nos Estados Unidos. Ponto. Pergunta, o juiz brasileiro, 2 pontos, não é competente para essa ação? Eis que o réu é pessoa jurídica estrangeira? Essa não é a razão pela qual ele não seria competente. O juiz brasileiro, neste tema, é competente. Por se trata, sabe de quê, pessoal? Ato ou fato ocorrido no Brasil. Ato, ou artigo 21, ou se não me engano, CPC. B. Terá competência porque os danos à imagem ocorreram no Brasil. Local do fato. C. Deverá remeter o caso via carta rogatória à Justiça norte-americana. E aí, Gabriel? O juiz que recebeu o processo, acho que não é dele, já disse que ele é competente. Vamos ganhamos. Ele vai mandar por rogatória para a Justiça do outro país, se nem é daqui que partiu. Isso não existe. O juiz, né, ele vai extinguir a ação e vai mandar que o juiz originário, que é o juiz espanhol, vá remeter a quem de direito. Né? E letra D, terá competência porque o autor tem nacionalidade brasileira. Olha aquela palavrinha que eu já usei. Nacionalidade não é elemento de conexão no Brasil. Certo? É a letra B por causa da imagem? Porque os Porque danos o fato... é onde que foi o fato. O local em que repercutiu o fato e pelo qual ele tinha medo que isso ocorresse. Né? Perdendo a vaga na seleção brasileira. Fato ou ato ocorrido no Brasil. Questão número 7. Said, domiciliado no Brasil. Desculpem. Said, domiciliado no Brasil, nega-se a reconhecer Mohamed como seu filho, alegando que em seu país natal, a Tunísia, somente são reconhecidos os filhos concebidos no curso do matrimônio. No caso, assinale a opção correta. Vejam que é uma questão aqui que envolve uma afronta direta aqui, hein, pessoal? Direito fundamental, direito de nascimento. Vinculado a uma impossibilidade por violação da ordem pública. Ordem pública? Claro, veja bem. Não é personalíssimo? Não é a ordem pública. A ordem pública são aqueles elementos que impedem ordem pública, bons costumes e soberania nacional. 3 requisitos que, sendo violados, não permitem a aprovação desta regra no nosso território. Não faz parte do nosso contexto. Né? Aí a letra A diz, a reserva da ordem pública não está expressa na tal lei de introdução. Não está? Se não está, leia o artigo 17. Está lá. Ordem pública, bons costumes e soberania nacional. Letra B. O juiz, ao julgar a relação, deve obedecer à lei da Tunísia? Não, porque se ele obedecer à lei da Tunísia, vai acontecer que ele está
tornando eficaz no Brasil um ato que é proibido no Brasil, ou seja, o reconhecimento de filhos que seja pelo matrimônio ou não pelo matrimônio, seja de qualquer forma. Letra C, não se aplicam as normas de ordem pública, eis que não se trata de relação jurídica de direito internacional privado e não direito internacional público. Essa é uma bobagem total, né? Eu não estou nem falando em tratado internacional para que haja confusão entre um ato e outro. E letra D, como a lei brasileira assemelha-se à lei da Tunísia, é essa que deve ser aplicada? Não. Não se assemelha, muito pelo contrário. País islâmico, que tem toda a estrutura de uma raiz religiosa, cheio de percalços para atos da vida personalíssima, inclusive. Então, as questões que se ressaltam aqui qual é a questão que vocês acharam? Vamos ver agora. Olha, professor, eu acho que a reserva da ordem pública não está expressa na tal LINDB, artigo 12. Está expressa no artigo 17. Tá 17. É que eu não estou com as respostas aqui. Eu acho o seguinte, o Mohamed é brasileiro. Não, Mohamed como seu filho. Que é o filho do Said. Ele não é brasileiro, mas é domiciliado no Brasil, portanto, jurisdicionado pela lei brasileira. Assim, o Said é pai, que mora no Brasil. Teve um filho fora do casamento, Mohamed, que ali não disse nasceu aqui ou nasceu na Tunísia. Então, eu imagino que tenha nascido aqui e botou o nome de Mohamed a mulher. Uhum. É pela lei brasileira. Não há a informação de que o casamento se realizou aqui, em primeiro lugar. Não houve casamento. O filho nasceu, só que não diz aonde. Sim. O que nós concebemos é que ele tem assim, o país natal, alegando que em seu país natal, onde nasceu, a Tunísia, temos que ler com bastante atenção as hipóteses. É que eu estou só lhe ouvindo. Desculpa. Eu não estou com as questões. Está sem computador, tá. Então, aí que diz. Não, eu estou sem. O país natal, a Tunísia, também, claro. Ou seja, a relação Brasil e Tunísia, né? O Brasil não pode reconhecer a lei da Tunísia a respeito deste assunto, porque é contrária à nossa lei. Exato. O juiz aqui não aplica, então, entendeu? Quando a lei é contrária, porque ela está impedida. Se o Mohamed tivesse nascido aqui, que eu não sei, já é outra circunstância. Aí seria a lei daqui. Se o Mohamed nasceu na Tunísia, aí é ele que sair de lá. E ele não poderia proibir aí o reconhecimento, porque no Brasil é permitido, entendeu? Ele poderia, o próprio Mohamed entraria em uma ação da justiça e vai haver reconhecimento. Então qual é a letra? É B? Letra B? Não, estou lhe perguntando. É que eu não sei. Para mim está tudo errado. Você aplica as normas de ordem pública, eis que não se trata de relação jurídica. Não, isso é bobagem. Como a lei brasileira assemelha-se à lei da Tunísia, é essa que deve ser aplicada. Não. Está todas erradas mesmo. Todas erradas. Todas erradas. Acho que faltou uma aí, então. Não faltou nada. Essa questão foi retirada de um contexto que se vê lá na internet, que a questão parece que foi anulada depois. Entendeu? Tá. Mas aí não teria nem resposta. A gente tem, aliás, uma dica para a prova. Muitas vezes ocorre isso, e essas provas de direito internacional elas são tranquilas em relação a isso. Você sempre coloque, ainda que seja objetivo, não tem nenhuma resposta. Tá? Quer botar qual é o artigo também, botem, não tem problema. Porque eu não posso corrigir todas, mas essas que vêm apontadas, essas dúvidas, podem constar, sem nenhum contato. Eu vou até confirmar, mas eu tenho certeza que essa aqui foi anulada. Pois não? Não, tem que ter uma opção, né? Nenhuma das alternativas. Nenhuma das nenhuma das respostas assim. Porque se não tem, a gente fica pensando que a gente está errado, né? Não, mas... É verdade. Não, por isso que eu estou fazendo questão de ler com vocês, né? Essas aqui foram compiladas, me mandaram, e eu tô agora também fazendo essa mesma inflexão que vocês estão fazendo. Olha aqui a questão 8. Germana, alemã, domiciliada no Chile, morre em acidente aéreo no Brasil, viajando em aeronave de bandeira francesa, vindo a ser enterrada em Portugal.
Nossa. que reside em seus filhos e herdeiros legítimos. É uma salada de fruta, né? Veja, então, Germana, que é alemã, mora no Chile, domiciliada, morre em um acidente no Brasil e estava numa aeronave de bandeira francesa. Ou seja, são 4 ordenamentos reunidos, vindo a ser enterrada em Portugal. E a pergunta é a básica. Na forma da lei brasileira, Cristina, que tu não está lendo, né? Na forma da lei Não, estou lhe brasileira, ouvindo. o fim da personalidade jurídica de Germana será determinada pelas regras de direito material da Alemanha, do Chile, de Portugal e do Brasil. Onde é que está escrito personalidade? Início e fim da personalidade. Civil, né? 7º. Peraí. Na língua. Caput. Do artigo 7º. Caput. Né? Ali diz, está envolvendo nesta questão o início e o fim da personalidade jurídica da pessoa. Então, na forma da lei brasileira, certo? Germana será determinada pela Alemanha, Chile, Portugal e Brasil. Brasil. Por quê? Porque o fim dela, o fim da personalidade dela se deu no Brasil. O fim da personalidade ocorreu no Brasil? Sim. Mas Errei? foi enterrado em Portugal, não tem nada a ver? Deixa eu ver. Oi, prof, o artigo 7º, a lei do país em que domiciliada a pessoa, em que está domiciliada a pessoa, determina as regras sobre o fim da personalidade. Onde ela estava morando? Artigo 7º seria, então, Chile. o domicílio. Domicílio? Domiciliado no Chile, né, colega? No Chile. No Chile, ela não era domiciliada no Chile? Sim. Então, o que diz o artigo 7º? Eu não sei, eu estou sem onde nada ela aqui. está domiciliada. Não é o início e fim da personalidade? A lei do país em que é domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade. Está aqui a resposta. Tá certo. O nome, a capacidade e os direitos de família. Um é o elemento de conexão, que é domicílio, o outro é o objeto de conexão, que é início e fim da personalidade, o nome, capacidade e os direitos de família. Essa aqui é mais singela. Então, é Chile. Tá. Número 9. Rodrigo, mexicano, em passeio pelo Rio de Janeiro, adquire um apartamento em Ipanema. Retornando a seu país de origem, é designado diretor da filial de sua empresa na cidade de Roma, onde fixa residência. 2 anos após, morreu em decorrência de um infarto. Sabendo-se que deixou apenas um imóvel e um filho de nacionalidade italiana, onde deverá ser aberto o seu inventário. Nós estamos falando aqui da morte do Rodrigo, que era um mexicano, que comprou um apartamento em Ipanema, certo? Voltou ao seu país, foi designado como diretor da sua empresa em Roma, onde fixou a sua residência, certo? E depois morreu em decorrência do infarto. A pergunta é, deixando apenas um imóvel, o único imóvel que eu vejo aqui é o apartamento de Ipanema, concorda? Isso. Isso eu lembro da aula que você falou que onde estava o imóvel. Só apenas um imóvel e um filho de nacionalidade italiana que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver. Local da situação do bem. Isso. No Brasil. Não é no México, que é o país de sua nacionalidade, a palavra nacionalidade podem riscar, já disse. Na Itália, onde faleceu, só para efeitos de sucessão e não de partilha, certo? No Brasil, onde se situa o imóvel inventariado. Óbvio. Artigo 8º, não é isso? Nossa. Artigo 8º. Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, a aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Prof, eu lembro que você falou em aula que se fosse um imóvel em cada país, o inventário é em cada país também, né? Terá que ser feito individualmente em cada um dos países que se localizarem os bens, porque essa é uma regra universal. Certo? Tá, obrigada. Questão 10 e última. Um brasileiro que, não tendo capacidade para casar, foge para outro país onde o teto de idade para aquisição da maioridade é inferior. Admite
admite a posterior, este ato admite a posterior eficácia pela lei brasileira? Ele fugiu do Brasil para casar, porque aqui a idade tem que ser 18 anos, ele casou, vamos supor, 16. Casou no Uruguai porque lá a lei permite casar com 16. Isso é tudo uma hipótese, pessoal, não botem isso como uma verdade. E ele quer tornar eficaz este ato. O ato jurídico praticado por ele foi o casamento. Mas, veja, ele cometeu o quê? É uma ofensa à ordem pública? Eu acho que é. Ou pode ser convalidado pela maioridade adquirida no exterior? C. Sim, porque existe, ao contrário, haveria afronta ao direito líquido e certo. E letra D, agora sim, nenhuma das hipóteses está correta. A letra D, então. Não, o ato constitui ofensa à ordem. O ato constitui ofensa à ordem pública, porque isso aqui chama-se fraude à lei. É um dos requisitos da fraude à lei, certo? Então, este ato jamais vai ser eficaz no Brasil. Exato. Nunca vai ser eficaz no Brasil. Então, a letra A. Vamos ver aqui. Letra D. Isso. Nenhuma resposta correta. Não, não é essa. Não, a letra A. A letra A. Não. É a O letra senhor A. disse que nenhuma resposta. Aqui a letra A. Não, porque o ato não vai ter eficácia, porque o ato é ofensa à ordem pública. Ou seja, qual é a ordem pública? A fraude à lei. Tá. Fraude à lei praticada. Eu tenho uma outra questãozinha aqui que já é mais vinculada, talvez, porque eu li aqui todas as questões sobre lei de introdução, não é isso? A maioria. E vocês sabem que existem outras questões aí que vão rolar na prova, que são questões vinculadas a fontes, questões vinculadas à cooperação internacional, cartas rogatórias e outras coisas. Veja uma única questão que eu vou trazer a vocês, que diz assim: uma agricultora japonesa residente no Brasil ingressou com ação perante a autoridade judiciária do Japão para cobrar indenização de seu principal fornecedor de pesticidas, a empresa brasileira Ervas Daninha S.A., alegando descumprimento do contrato de fornecimento celebrado. Recentemente, a agricultora obteve uma decisão interlocutória a seu favor sobre a hipótese. Assinale qual é a alternativa correta. Isso aqui também é meio complicadinho. Vamos lá. Bastante, professor. Ela é japonesa, mas reside no Brasil. Reside no Brasil. No Brasil. Ela entrou com a empresa é brasileira? Não, a empresa contra quem ela entrou com ação é japonesa. Ela a empresa... entrou diante do juiz japonês, tá? Para cobrar uma indenização de seu principal fornecedor de pesticida, tá? Essa empresa, evidentemente, é no Japão, alegando descumprimento de um contrato de fornecimento celebrado. Recentemente, a agricultura obteve decisão em seu favor. Qual é a alternativa correta? Primeiro, a decisão da autoridade judiciária japonesa pode ser executada no Brasil por meio de carta rogatória? Pode. Só se for homologada, né? A decisão da autoridade judiciária japonesa pode ser executada no Brasil por meio de carta rogatória ou através de homologação de decisão estrangeira? Homologação. Homologação. Letra B, a decisão interlocutória, veja a palavra interlocutória, da autoridade judiciária japonesa, poderá ser executada no Brasil depois de homologada pelo STJ? Eu não entendi. Eu ia dizer sim, mas agora fiquei... O STJ pode homologar, mas deve homologar, entendeu? Porque provavelmente se trata apenas de uma decisão interlocutória, aí no caso seria carta rogatória. E agora? Vamos a outra, depois a gente vê tudo de novo. A decisão proferida pela autoridade judiciária japonesa não poderá produzir efeitos no Brasil, visto que só a autoridade judiciária brasileira pode conhecer de ações relativas a bens situados no Brasil. Absurdo total. Qual é os bens que são situados no Brasil? Nenhum. Letra D. A agricultura deverá aguardar o trânsito em julgado da decisão final da autoridade judiciária japonesa
para então proceder à sua homologação no STJ e a execução na Justiça Federal. É exatamente essa. Você pode repetir, prof, qual que é certo? A questão letra D. A letra D. A agricultora tem que aguardar o trânsito em julgado, decisão final da autoridade judiciária japonesa, porque ela vai executar, vai homologar a decisão. E, neste momento, ela vai homologar também aquela decisão interlocutória e a sua execução, certo? Não é procedimento de urgência, não é procedimento liminar, é uma mera decisão interlocutória. E isso vai ter efeitos quando terminar o processo. Muito bem, pessoal. Deixa eu fazer a seguinte reflexão agora com vocês. Eu tenho que ver essas provas e eu não sei... Deixa eu pegar um telefone de qualquer um de vocês. Onde é que a gente podia se comunicar? O meu, professor, eu vou escrever aqui. Pelo WhatsApp. Tem como passar. Aí, alguém que saiba aí podia fazer com o número do professor e fazer um WhatsApp da o turma. grupo com o professor. Isso. Que aí, se qualquer um que tiver... Eu não sei fazer. Melhor. Eu sei fazer, eu faço. Pode fazer, o meu número está ali do professor, da Gabriela. Aí minha ideia é a seguinte, ó, eu já imediatamente vou fazer, por isso que o telefonema às vezes resolve. Né? Hein, prof, o teu número é 993... Estou botando aqui. 5313? Mas esse aqui é o número que eu peguei da minha esposa. Bom, então. Eu não quero apanhar dela, professor. Para me matar. Um monte de aluno. Eu acabei de botar ali o número da sua esposa. Eu vou apanhar à meia-noite mandando o professor. Não, deixa eu pegar, eu ligo para você. Me dá o teu telefone aqui, eu ligo para você. 999. Só um pouquinho, deixa eu botar aqui na relação dos contatos. 999 43. Só um pouquinho. Tá. Imagina a mulher dele indo atrás de mim para me matar. Eu peguei bem tranquilo. Tá, vamos lá. 999. Não, 999 43 tá. 6327. Está no chat ali que eu botei. Tá. Eu posso passar para a Cristina, então, pessoal? Pode passar aí. Eu passo para a Gabriela e a Raquel. Isso. Isso, pode. Raquel, tu tem teu número ali, né? Vou anotar tudo. É que aí pega o telefone das duas e a gente já em seguida se comunica. Aí, prof, daí tu joga a data um pouco mais para frente. Não pode. Qual é o teu, Raquel? Não posso, infelizmente. O horário. Tá, professor, mas o senhor vai Eu lançar botei a prova até agora? 11h59, né, da noite de sexta-feira. Eu botei o horário até às 11h59, 23h59 da noite. Não, você botou 11 da manhã. Da manhã. Mas acho que não tem 23, é por isso. Tem, só. É 23h59. Estava confirmado, eu acho que não tem 23. Os outros profs colocam 23. Mas, professor, por que o senhor não deixa essa prova? Como não deixa? Não, por que o senhor vai alterar a prova? Por que a gente não porque, fixa essa prova? Mas eu estou achando que ela está errada. Eu botei uma outra prova que, de repente, vocês não sabem. É este os tempos? Professor, é só uma conferida. Não, é só o senhor desconsiderar a letra 10 e deu. Para nós. E vocês analisaram as outras questões? Tem condições de responder? Não sei, eu não olhei ainda. Pois é, e aí? Eu não quero dar problema para vocês. Gabriela, tu que viu? Um é muito fácil. Aí a 2 também. As outras eu achei... Eu não fiz ainda, não, mas olhando. Tem um detalhezinho de homologação. Homologação de sentença e... carta rogatória. Então vamos deixar essa mesmo. Vai ser essa, então. Deixa essa menos a 10. E aí a para todo mundo como certa 10. Pronto. Não vamos nos complicar a vida. Tá? Mas, prof, só dá uma olhadinha para esse ano. Vou dar, claro. Certo? Eu, de qualquer forma, ligo para a Cristina, tá? Tá. Bom?
Muito obrigado por hoje. Eu que agradeço. E aí vocês já aproveitem e começam a prova. Tá, Momentos finais, tá? Obrigada. Obrigada. Vocês vão continuar, vão aproveitar esse horário. Tchau, abraço. Tchau, Obrigado, Gabriela. tchau. Cristina, boa prova para todos. Obrigada.